Fala pessoal, de volta aqui nos estúdios da B3, no Conexão CEO, com o Denis Retchkovich, que é o CEO da TOTVS. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre a transformação da empresa e a gente vai falar agora principalmente sobre essa área financeira, as fintechs, como é que a companhia está competindo com outras empresas nesse setor e também falar sobre a atuação da empresa na Bolsa. Denis, eu já começo perguntando para você, a TOTVS entrou nesse começo de ano no Ibovespa. O que representa isso para a companhia? Uma grande conquista. Começar o ano já com essa notícia foi algo bastante positivo. Isso, sem dúvida nenhuma, coroa, como você falou no primeiro bloco, um nível de valorização muito grande da ação e um ganho de liquidez também muito grande, né? O próprio follow-on também ajudou nessa questão da liquidez. Então é a coroação realmente de um ciclo novo que nós entramos dentro da TOTVS e é muito representativo para nós. E acho que é interessante dizer que não só nós entramos no Ibovespa, mas nós já entramos numa posição que eu considero boa. Entramos em 57º lugar em termos de representatividade. Não entramos em 73º não. E ajuda a negociar os papéis? Sem dúvida nenhuma. Você tem hoje uma parcela razoável dos investidores, dos acionistas que preferem ter um investimento e precisam muitas vezes ter um investimento em ações que fazem parte do Ibovespa. Então, você fazer parte do índice, sem dúvida nenhuma, faz com que você tenha ainda mais interesse por parte de investidores. A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre o avanço da TOTVS no mercado de fintechs, que vocês chamam de TechFin, para reforçar o trabalho da empresa de tecnologia. Eu li uma entrevista recente sua dizendo que hoje vocês competem com os bancos. Como é que está isso? Como é que é a atuação da TOTVS nesse setor de fintechs? A gente compete e a gente coopera, né? Eu brinquei com você um pouco antes da gente começar, é o que a gente chama no final de competition, né? Um dia você está batendo, outro dia você está dando a mão. É essa a nossa relação hoje com bancos, com adquirentes e com vários outros players de mercado, uma relação absolutamente saudável. O que nós vemos como grande oportunidade? A gente entende que o nosso cliente ainda tem uma dificuldade grande de ter acesso a determinados tipos de serviços financeiros e mesmo quando ele tem esse acesso, a jornada desse cliente não é uma jornada tão boa e o custo desses serviços financeiros também não é um custo adequado para esse nosso cliente. Então, a partir dessa percepção, dessa oportunidade, eu chamo todos esses problemas, essas dificuldades para nós, no caso de oportunidades, a partir dessa identificação das oportunidades, a gente traçou uma estratégia de procurar ampliar, simplificar e baratear o acesso a esses serviços financeiros para a nossa base de clientes. Que serviços, por exemplo? Então, o primeiro que nós começamos foi numa parceria com a Rede, lá em março, se não me engano, do ano passado, na oferta de adquirência para os nossos clientes de varejo, né? Mas, rapidamente, a gente percebeu que a maior oportunidade para nós estaria em crédito. Claro que crédito é um mercado gigantesco, você tem dezenas, talvez centenas de modalidades diferentes de crédito e a gente escolheu uma modalidade em particular que se encaixa muito bem ao perfil de cliente que nós temos e ao perfil de solução tecnológica que nós temos, que é o crédito B2B, ou seja, pessoa jurídica, principalmente focado no que é a relação entre clientes e fornecedores. Então, a compra da Supplier é a prova maior de que nós identificamos essa oportunidade de maneira ampla dentro da nossa base. A Supplier nada mais é do que uma empresa que se insere dentro do relacionamento cliente-fornecedor, né? Então, você pega, por exemplo, uma indústria de cimento, ela tem lá 30, 40 mil clientes varejistas, distribuidores, atacadistas, e ela tem essa relação de venda do produto dela semanalmente, quinzenalmente, mensalmente para esses clientes. Esse cliente ele gostaria de ter crédito para poder comprar a prazo dessa indústria. Normalmente ele vai ter duas alternativas. Ou a indústria vai usar o próprio balanço dela para financiar o cliente, o que normalmente não é tão bom, porque a indústria não necessariamente tem capital, não necessariamente tem conforto em dar limite de crédito, mesmo que seja por um cliente dela que ela conhece.
ou esse cliente vai procurar um capital de giro, um desconto de duplicata, que são alternativas que são caras primeiro e que dão uma jornada efetiva ruim, porque como você tem que comprar semanalmente, quinzenalmente, na hora que você vai para essas outras alternativas, você tem que aprovar esse crédito a cada transação. Você tem que aprovar isso toda semana, toda quinzena, é algo desagradável. Então a Supplier, por exemplo, o que ela criou foi uma espécie de um cartão de crédito chamado Private Label virtual, que permite haver um crédito pré-aprovado para essa relação específica entre uma indústria e um cliente dessa indústria. Isso libera capital de giro para essa indústria, também faz com que ela possa vender mais para esse cliente e, obviamente, dá um fôlego financeiro para esse cliente também muito importante. Então, essa é a maior oportunidade que a gente identifica hoje para a Techfin dentro da TOTVS. E vocês têm funding para isso? Para essa operação? Sim. Porque vocês têm que emprestar esse dinheiro. Essa é uma mudança importante que a gente está fazendo no próprio modelo de negócio da Supplier, né? A gente fez já a compra da Supplier, mas o closing efetivo da transação ainda não aconteceu. Isso deve terminar por volta do final desse primeiro trimestre. E isso não foi finalizado ainda porque nós estamos mudando o modelo de negócio da Supplier no sentido de não carregar mais o risco de crédito no nosso balanço. A Supplier hoje carrega e a gente vai passar a não carregar mais. Isso naturalmente facilita também o próprio acesso a funding. Tá? Então não é uma preocupação hoje você ter acesso a um funding, nem em termos de volume, nem em termos de custo. Ela vai sair da estrutura da TOTVS, então a Supplier? Não, a Supplier vai ser uma empresa separada? Ela vai operar de maneira independente, porque inclusive a gente não comprou 100% da empresa, a gente comprou por volta de 89% dela, os fundadores continuam tendo por volta de 11%. O que nós não vamos ter é a consolidação do crédito dado para essas empresas dentro do nosso balanço. Esse crédito vai estar sendo consolidado dentro, num primeiro momento, de um FDIC que trabalha com a Supplier. Quanto vocês imaginam emprestar? Então, a Supplier hoje ela já tem uma carteira de crédito superior a R$1 bilhão. Essa carteira gira anualmente um volume próximo de 7 bilhões de reais. Então já é uma base bastante sólida para nós. E a gente, obviamente, imagina que a gente possa crescer esse volume ao longo dos próximos anos. Que deve ter sobreposição de clientes da Supplier, mas vocês vão trazer clientes novos para essa base, né? Sem dúvida nenhuma. Uma das maiores sinergias que a gente vai ter com a Supplier é exatamente a busca de novas indústrias e de novos clientes que tomem crédito. Uma outra sinergia muito importante que nós vamos ter é exatamente nessa jornada na tomada do crédito. Hoje, essa jornada, mesmo na Supplier, ainda não é uma jornada tão boa porque ela é feita fora do ambiente, por exemplo, do módulo de tesouraria do software de gestão. O que nós vamos fazer é passar a ter essa jornada toda dentro do sistema de gestão, o que permite uma intuitividade, vamos chamar assim, uma amigabilidade nessa interação muito maior do que existe hoje. Agora, vocês pretendem ter uma conta, porque muitas empresas estão entrando nessa área de fintech, techfin, como vocês gostam de frisar, e pensando também em chegar no consumidor final, B2C, né? Vocês imaginam também ter uma conta digital, virar uma empresa, uma instituição de pagamento? Num primeiro momento, certamente não. Eu não consigo hoje em dia, as coisas mudam tanto que 2, 3, 5 anos para frente é difícil de te garantir, mas no curto prazo, certamente não. A TOTVS ela tem um DNA B2B, não é um DNA B2C. Então, para nós, se um dia a gente tiver uma conta digital, muito possivelmente seria uma conta PJ e não uma conta para pessoa física. Mas vocês têm intenção, então, de ter uma conta PJ? Tem conversas, por exemplo, com o Banco Central para isso? Não, ainda não. Esse não é um projeto que está em curso nesse momento, mas pode sim ser uma oportunidade para o futuro. Agora, outras empresas do teu setor também estão trilhando esse mesmo caminho. A Lynx, por exemplo, que é uma empresa na qual você trabalhou antes de trabalhar na TOTVS, também é uma empresa hoje que se autodeclara como uma Techfin. E outras companhias do setor estão explorando esse segmento. Como é que você está se movimentando
diante desse cenário? Olha, eu tenho dito, sempre que eu interajo com investidores, por exemplo, que o conceito de concorrência ele mudou bastante nesses últimos, talvez 1 ano, 2 anos. Né? Antigamente era muito simples você determinar o que era um concorrente. Você olhava se uma empresa fazia exatamente o mesmo produto ou prestava o mesmo serviço que você e se sim era concorrente, se não, não era um concorrente. Hoje, com todas essas mudanças e a aceleração tecnológica que vem ocorrendo, as barreiras, as fronteiras que separavam os mercados vêm caindo e caindo rapidamente. Então, hoje, existem várias outras dimensões de concorrência. Existe uma dimensão de concorrência por talento, existe uma dimensão de concorrência pela atenção do próprio investidor e, por consequência, acesso a capital. Existe uma concorrência, por exemplo, por M&A. Né? Então, hoje se criaram outras dimensões. E, nesse sentido, o rol de potenciais competidores certamente aumentou bastante. Em relação às empresas que você mencionou, o que eu vejo é que, mesmo que no sentido macro, nós estejamos trilhando caminhos parecidos, do ponto de vista específico, né, quais oportunidades especificamente cada empresa tem selecionado, aí eu vejo diferenças importantes. Quando a gente olha um adquirente, ou quando a gente olha, por exemplo, a própria Linx, nós vemos empresas muito mais focadas no mercado de varejo, muito mais ligadas ao próprio consumidor. No caso da TOTVS, como eu te falei agora há pouco, a TOTVS ela é muito focada no B2B, ela tem um componente de indústria, por exemplo, muito forte, o que faz com que a gente se enverede por oportunidades do ponto de vista de Techfin razoavelmente diferentes do que essas outras empresas. Mas você falou de adquirentes, tem adquirentes hoje que estão desenvolvendo softwares de gestão para os clientes delas. Ou seja, você entrando na área de fintechs, na área financeira e as empresas da área financeira entrando na tua área. Vocês têm se protegido também nesse segmento? A maior proteção que a gente tem no final das contas é o nível de serviço que a gente presta. Aquilo que eu te falei no começo, no primeiro bloco, do NPS, por exemplo, se a gente estiver prestando um bom serviço para o nosso cliente, se a gente estiver sempre numa jornada de modernização dos nossos produtos, eu costumo dizer na TOTVS que se a gente quer continuar com mais de 50% de market share como a gente tem hoje, nos próximos 5, 10 anos, certamente a gente não vai poder manter o portfólio de produtos que nós temos hoje. Vai ter que ser um outro portfólio de produtos. Então, se a gente continuar nessa jornada, se a gente continuar agregando mais valor e mantendo a nossa relevância para o nosso cliente, eu não vejo grandes dificuldades da gente manter a nossa participação de mercado, mesmo com algum nível de aumento de concorrência. Outra questão muito importante hoje é que as grandes empresas têm investido em startups e incentivado a aceleração e a proximidade com startups que são mais ágeis e trazem soluções para essas grandes companhias. A TOTVS, obviamente, virou uma gigante e não deve ter a mesma agilidade que uma startup que está começando e traz alguma solução inovadora. Vocês têm um centro de startups que é o IDEXO. Vocês têm comprado startups? Como é que é essa relação? Ou vocês usam só as soluções dessas startups? Não, comprado startups a gente ainda não tem comprado. Obviamente isso pode acontecer, não existe nenhum dogma, vamos chamar assim, dentro da TOTVS que nos impeça de comprar uma startup. Se a gente encontrar algo que faça muito sentido, nós temos mandato, digamos, para isso. Agora, o IDEXO ele tem uma importância enorme no sentido de fazer exatamente esse meio de campo entre uma empresa, como você mesmo disse, grande já, com todas as vantagens de uma empresa grande e todas as desvantagens também em termos de velocidade. Ele faz o meio de campo com essas startups. A gente tem hoje algumas dezenas já de empresas de startups dentro do IDEXO. E o que a gente procura, principalmente com essas empresas no IDEXO, é criar parcerias. Né? A TOTVS é uma empresa muito aberta a parcerias. A TOTVS reconhece que ela não consegue, por mais que ela invista e por maior que ela seja, atender a tudo que o cliente dela precisa, no tempo que esse cliente precisa, sozinha. Então as parcerias, principalmente a partir de 2018 e em 2019 isso também se acelerou muito, ela tem investido bastante em parcerias e o IDEXO, sem dúvida nenhuma, é um veículo importantíssimo para isso. Todas elas ficam ali do lado da TOTVS.
todas essas startups? Na verdade elas não ficam, a sede delas não é fisicamente no IDEX. O IDEX é como se fosse um posto avançado, onde essas companhias têm, essas startups têm a possibilidade de manter pessoas ali dentro e essas pessoas conseguem, até por uma questão física, ter uma sinergia, uma interação com os times da TOTVS muito maior. São quantas startups no todo? Olha, para não errar, eu vou te dizer algumas dezenas. Eu acho, se não me engano, nós estamos em torno de 40 a 50 empresas. Que estão ali no IDEX? Sim, que fazem parte dessa comunidade chamada de IDEX. Legal. Denis, a gente está caminhando para o fim do programa e eu tenho algumas perguntas para você que eu sempre faço com todos os CEOs que vêm aqui no Conexão CEO. É um bate-bola rápido, mas eu queria que você me respondesse de bate-pronto. Vamos lá. Vamos lá. Quem é seu ídolo? Olha, eu gosto muito do Winston Churchill. Por quê? Porque eu sou um fã de estratégia militar, história militar, principalmente Segunda Guerra Mundial. Já li muito sobre isso e o Churchill, ele foi, além de um grande estadista, foi um grande escritor mesmo, um grande historiador também. Então, os livros que eu li dele já há mais de 20, 25 anos atrás foram livros que me ajudaram a entender o que era a visão estratégica, o que era a aplicação dessa visão estratégica também no dia a dia. E você usa nos negócios isso? Sem dúvida nenhuma. Qual característica que você mais admira em uma pessoa? Eu acho que a perseverança, a força de vontade. E o que você mais detesta? A deslealdade, a desonestidade, sem dúvida nenhuma. O que toca na sua caixa de som? O que toca na minha caixa de som, o hino do Corinthians. Você é corintiano fanático. Corintiano fanático. O que está achando desse novo time do Corinthians para esse ano? Eu gostei do que eu vi no Florida Cup ali, principalmente o primeiro jogo, o primeiro tempo em particular, que o time titular pôde jogar, depois no segundo tempo entrou o time reserva. Eu gostei do que eu vi. O Luan já fez os 2 gols ali, na estreia com a camisa patrocinada pela TOTVS, a gente ficou bem contente. Você chegou aí para o Japão quando o Corinthians foi para a final do Mundial? Você sabe que esse talvez seja o único arrependimento, a única mancha no meu corintianismo que eu tenho. Exatamente naquele momento ali do Mundial, eu estava no processo do IPO da Lynx. Então eu estava no meio do roadshow da Lynx e eu tive que fazer uma escolha e a escolha foi pelo IPO. Mas foi difícil. Foi sofrido. Qual é o seu hobby? Meu hobby tá com os meus filhos, viu? No final das contas tá com eles. Eu tenho 2 filhos que são esportistas, um focado no hipismo, o outro no futebol, e o que eu mais gosto é de acompanhá-los dentro das competições que eles participam. Ele joga futebol onde, teu filho? O meu mais novo joga na Hebraica. Vai jogar no Corinthians ainda. Se Deus quiser. Poder é? Poder é responsabilidade, é você entender o que isso te traz de responsabilidade. Muitas vezes as pessoas acham que o poder é o que te traz de benefício. Eu entendo que o poder é a responsabilidade que você passa a ter. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? É a vontade de fazer, Eu tenho dito, a TOTVS acabou de lançar uma campanha de marketing chamada de A TOTVS Acredita no Brasil que Faz. E eu acho que e muita gente dentro da TOTVS, no final, somos as pessoas que fazem a TOTVS acreditar no Brasil que faz. Liderar é? Liderar é você dar espaço e é você encontrar as pessoas certas e conseguir tirar o melhor delas. E para finalizar, olhando para essa câmera aqui, que conselho você daria para quem está começando na carreira hoje? Que você se preocupe com o teu desenvolvimento a médio e longo prazo. Que as decisões que sejam tomadas sejam decisões pensando num horizonte um pouco mais longo do que o dia de hoje, o dia da manhã ou a semana que vem. Maravilha. Denis, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Agradeço a você também que acompanhou esse programa. Você pode assisti-lo no YouTube, na página Neofeed Brasil, no nosso site neofeed.com.br e também acompanhar esse programa no formato de podcast nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.